Olá! Hoje eu estou aqui muito feliz. O Memórias Afetivas me trouxe em Curitiba. Essa pessoa chegou na minha vida, eu vi o testemunho dela na internet, através do Instagram, e mexeu muito comigo. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa mãe, eu tenho que saber quem é essa mãe, com essa história tão maravilhosa, uma história difícil, um luto aonde carrega tanta dor, mas regado de tanta fé e de tanto amor. A gente está nesse cenário maravilhoso, é um dos lugares que marcou, né, a memória afetiva dela, com a família dela nesse local. E hoje eu estou aqui com a Julimara. Ju, eu estou muito feliz em você ter aceitado, se disposto, né? Ela buscou a gente lá em Londrina, a gente estava gravando em Londrina e a gente veio aqui para Curitiba e ela abraçou memórias afetivas de uma maneira muito especial. E Ju, é um prazer para mim contar a sua história, regada de tanto amor, de tanta fé, de tanta devoção, né? Eu estou muito grata. E seja bem-vinda ao Memórias Afetivas. Obrigada, Gi. Eu também estou assim, muito feliz de estar aqui com você. Quando você falou que queria vir gravar comigo, foi uma emoção muito grande, assim, porque falar do Miguel para mim é o que me dá força, é o que me sustenta, né? Eu sou a Julimara, mãe do Miguel Augusto, né? O Miguel Augusto fez 3 anos agora, dia 30 de dezembro, que ele foi recolhido por Deus. E desde então eu sigo pela força do Espírito Santo, né? Esse lugar aqui é um lugar muito especial porque o Miguel é um bebê que nasceu na pandemia, né? Então ele nasceu dia 1º de fevereiro e a pandemia chegou dia 8 de março. Então a gente tinha muito medo, né? Por causa que eu não sabia o que fazer, para onde E aquele ir. alvoroço todo que a pandemia gerou, né, Ju? Sim, e o Rodrigo ele tinha pânico mesmo, né, da pandemia. Então, aqui era o nosso parque, onde a gente trazia o Miguel para brincar, para se distrair, para caminhar na grama. Então, assim, aqui era o parque do Miguel. Ah, então, esse lugar, assim, é um lugar onde que me traz muita força. Eu falo que aqui é um pedacinho do céu na terra, aonde eu me encontro, onde eu me conecto com eles. E é gostoso, né? Porque assim, quando a gente falou de você gravar, você logo já falou assim, nossa, aquele lugar. Então, assim, as memórias que você construiu aqui, momentos gostosos com os três, né? Sim, sim, com os Com 3. os três. É. E Ju, eu queria que você contasse para mim um pouquinho da sua entrega, porque, na verdade, você entregou parte, né, a sua família. Sim, A sua família. Você não entregou só o Miguel, você entregou o amor da sua vida e você entregou a sua irmã também, sim, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como tudo aconteceu, como estava e como tudo ocorreu. sim. Então, como eu comentei, o Miguel ele nasceu no dia 1º de fevereiro. 17 dias depois do nascimento do Miguel, a minha irmã me ligou falando que queria vir embora para Curitiba. Ela morava no interior do Paraná e ela veio para cá. Ela chegou no dia 17 de fevereiro e no dia 8 de março começou a pandemia. Ela queria voltar embora e eu falei, não, Elma, fica aqui comigo, né? Você vai me ajudando a cuidar do Miguel e quando eu voltar a trabalhar, após a licença, eu te registro e você cuida do Miguel para mim. E a Elma ficou morando comigo, a Julielma foi meu braço direito, assim, eu falo que ela é mãe do Miguel também, ela cuida dele até hoje, então no dia 30 de dezembro de 2021 a gente estava indo para a casa dos meus pais, no interior do Paraná, em Congonhas, para passar o ano novo com eles, e a gente, em Piraí do Sul, um carro foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o nosso. Deus recolheu naquele momento o Miguel, a Julielma e o Rodrigo, né? E eu fui a única sobrevivente. Eu saí bem machucada, né? Eu fraturei 12 costelas, 4 lugares no meu quadril, 2 vértebras da coluna, escápula, o dedo da mão. Então eu me machuquei bastante, tive embolia pulmonar. Então assim, eu falo que eu estar viva é um milagre, eu estar andando é um milagre maior ainda, né? E aquele momento foi assim, muito
ao mesmo tempo difícil, mas para mim, assim, Deus me privou de muita coisa. Então, eu lembro de tudo, eu lembro do farol vindo de frente, eu lembro do meu corpo voando dentro do carro, eu lembro de ter olhado para trás e visto o Miguel com a cabecinha caída, Caída. mas na minha cabeça ele estava dormindo, então, né, e assim, a partir desse momento eu não tive mais visão deles dentro do carro. Eu lembro do Rodrigo falando comigo, Eu queria que que você contasse esse detalhe, porque esse detalhe do Rodrigo falar com você, mexe muito com a gente, né, porque uhum, é como se ele soubesse que ele ia se despedir, ele estava se despedindo de sim, você sim, ali, sim. né, e eu queria que você me É. falasse um pouquinho. Então o Rodrigo falou para mim assim: "Ju, você precisa cuidar do Miguel, que eu não vou aguentar". E como eu já tinha, né, aberto a porta do carro, já tinha falado com a pessoa que chegou ali, eu não lembro quem que era a pessoa, mas era um homem que perguntava se tinha alguém vivo, né, e eu falava: "Eu tô bem, eu tô viva". Eh, e ele falou assim: "Não se mexe que a gente vai chamar o socorro". Então como ele já tinha falado comigo, eu falei para o Rodrigo, eu falei: "Não, você vai ficar bem, já foi chamado o socorro, né". Só que naquele momento do acidente, a adrenalina, você perde noção de tempo, né. Uhum. Então, assim, eu fiquei 2 horas e meia esperando socorro, mas, pra mim, assim, eu não tinha noção de quanto tempo que foi. Se foi 10 minutos, se foi 2 horas, eu não tinha noção. Então, assim, eu falei para ele: "Não, você vai sim". E eu lembro que ele segurou na minha mão e ele me falou assim: "Ju, para, me escute". Você é a pessoa mais forte que eu já conheci na minha vida, e você precisa ser forte, você vai criar o Miguel por nós. E naquele momento, assim, eu só contrariava ele, eu falava assim: "Não, o socorro já está vindo, se acalma, fica A gente calmo, a não gente". quer perder quem a gente Não, ama, não. né. E assim, eu não tinha noção do quanto ele estava machucado, porque eu não tinha visto. Mas quando aconteceu o acidente, e eu não lembro, como eu te falei, a gente perde noção, eu não lembro se foi antes dele me falar isso ou se foi, depois, eu vi São Miguel Arcanjo descendo na frente do meu carro. Então, assim, eu queimei o meu rosto inteiro com o airbag, e São Miguel desceu e ele batia as asas e refrescava. Então, no meio daquela fumaça toda que estava na frente do carro, São Miguel desceu e ele batia as asas e aquilo refrescava o meu rosto, Como se sabe. fosse um cuidado mesmo com você, com a sua vida. Sim. E ao mesmo tempo, assim, na hora eu não tive noção, depois que eu fui juntando as peças, mas assim, São Miguel veio para buscar eles, entendeu. Então assim, eu tenho muito, Além forte. de buscar eles, cuidar de você. Sim, porque assim, como está escrito em Jeremias, né, antes de você ser concebida no ventre de sua mãe, eu já te conhecia, né, e eu já te chamava pelo nome. E o Miguel não era para ser Miguel o nome dele, então assim, Deus me convenceu a colocar o nome de Miguel. E depois que eu coloquei o nome de Miguel, eu passei a olhar muito para São Miguel Arcanjo, assim, sabe, como um Seu anjo olhar protetor. voltou para ele. Isso. E assim, saber que ele estava comigo naquele momento tão difícil, foi assim, muito forte. Porque até então, assim, até o momento que eu fui socorrida, que eu passei o telefone do meu irmão para o socorro, que eu fui para o hospital, quando eu levei o primeiro ponto foi quando voltou a minha visão, eu não sabia que eles tinham partido. Então assim, a todo tempo eu tinha certeza que o Miguel estava vivo, que a Elma estava viva, porque eu perguntava deles e todo mundo me falava que ele estava bem, que ele estava dormindo, que ele estava dormindo. Então, assim, eu não sabia que eles tinham sido recolhidos, né. E quando eu cheguei no hospital de Castro, eu não sei se tem, tá, Gi, eu Uhum. não voltei na Santa Casa de Castro, mas eu lembro que o socorrista me desceu da ambulância e a gente subiu uma rampa e tinha uma imagem gigante de Jesus misericordioso. Só que você não sabe se essa visão Se foi exi real, se não não existe. sei, não sei que eu não Uhum. voltei lá, já tentei ligar na Santa Casa, mas não atenderam na época, e assim, eu tenho que passar lá uma hora para Pra perguntar, ver. sabe. Mas assim, quando eu cheguei e eu vi aquela imagem de Jesus misericordioso, eu lembro que eu olhei para ele e eu falei assim com muita fé: "Senhor, não me deixa morrer, o Miguel precisa de mim". E nesse momento eu li embaixo: "Jesus, eu confio em vós". E no momento que eu li aquilo lá, acalmou meu coração, toda aquela aflição que eu tinha se acalmou, se acalmou. Então, assim,
É como se tivesse sido um depositado. anestésico. É, eu depositei toda a minha confiança nele, sabe, eu coloquei toda a minha confiança nele. E daí eu fui para o hospital, aí eles me tiraram de lá que não tinha suporte para me atender, e me levaram para o Hospital Bom Jesus em Ponta Grossa. E lá em Ponta Grossa, quando eles deram o primeiro ponto, eu voltei à minha visão, eu lembro que eu sentei na maca, e a médica me empurrou com os 2 braços e falou: "Você não pode levantar". E nesse momento eles falaram: Ela está muito agitada, vamos amarrar ela". Então eu fiquei literalmente amarrada. Amarrada. Então eles me amarraram, porque as minhas costelas estavam praticamente todas fraturadas, mas assim, pela graça de Deus, pelo amor dele, eu não perfurei nenhum órgão. Então assim, E como pode, né, Ju, porque assim, foram 12 costelas, sim, e nenhuma perfurou nenhum órgão seu. nenhuma, nenhuma. É um milagre, é um literalmente É, milagre. eu falo assim que o amor de Deus por mim é muito grande, assim, falo, eu sou a filhinha queridinha do papai, né, eu sou a muito amada. Então assim, hoje eu sigo assim com muita vontade de viver por isso, sabe, Gi? Ju, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, você não teve a oportunidade do sepultamento, estar presente no Não. sepultamento dos 3. Você sente que essa lacuna faltou, porque assim, a gente fala dos processos do luto, né, Uhum. que eu acredito que cientificamente, ok, mas assim, cada um tem o seu processo no luto. Você acha que isso faltou para Julimara? Esse sepultamento, essa fase, né, que a gente coloca como fase do luto? Eu acho que foi um cuidado de Deus. Eu entendo assim como um cuidado de Deus. Deus me privou desse momento, sabe. Uhum. Então assim, nesse momento de tanta dor, esse foi um cuidado de Deus de me privar. Quando meu irmão chegou de manhã e me contou o que que tinha acontecido, né. Porque você ficou sabendo, você sabe me dizer com quando, qual espaço de tempo você ficou sabendo realmente da notícia? Porque até então, você pedia para as enfermeiras até trazer o Miguel para amamentar. Sim, a noite inteira, porque como o Miguel ele só mamava no peito, ele tinha nojo de mamadeira, você apanhava o bico da mamadeira na boca dele, as mamadeiras dele estavam em casa todas novas, sabe. Colocava a mamadeira na boca dele, dava ânsia nele. Então assim, 15 minutos antes do acidente eu parei para amamentar ele, né, por causa que como essa pista onde a gente sofreu o acidente não tinha acostamento, eu falei para o Rodrigo: "Vamos parar, eu amamento ele e depois a gente segue, porque se ele chorar nesse Nesse meio, intervalo. a gente não tem onde parar, né, para amamentar, é muito perigoso". Então eu parei, amamentei o Miguel, e daí assim, até quando eles me tiraram de dentro do carro, porque estava pegando fogo, eles ficaram com medo, então eu lembro que eu fui tirada por 5 pessoas de dentro do carro, eu lembro que eles pediram licença, enfiaram a mão por baixo da minha coxa, na costa, Todo um um segurando no cuidado. sim, todo cuidado. E assim, não era o socorrista ainda, Era eram as anjos pessoas que mesmo, né, anjos que anjos. pararam ali, anjos se materializado em pessoas, né. Sim, eu falo que a Cris é uma pessoa que ela mora na minha cidade, eu falo dela em todos os vídeos. A Cris, ela era da minha cidade, eu não conhecia ela, e quando eu falei: "Eu estou indo para Congonhas", porque nessas 2 horas e meia a gente conversou muito e eu contei toda a minha vida para ela. Às vezes eu brinco com ela, eu falo: "Ainda bem que eu não contei a senha do meu cartão para você, né". Mas assim, ela falou: "Eu também estou indo para Congonhas, minha família é de lá", então a gente até hoje a gente tem contato, né. Se E tornou é um eu presente, falo que né. ela é É. um anjo que Deus colocou lá no meu assim, porque, o cuidado que eles tiveram de não falar, porque imagina se eles falassem que o Miguel não estava mais lá, eu teria me levantado com a quantidade de O fratura. desespero teria tomado Exato. conta do seu coração. Exatamente. Então, assim, teve todo um cuidado também dele, sabe, nesse momento, assim. E então eu fui daí pro hospital, à noite eu pedia muito pelo Miguel, eu lembro que veio uma enfermeira e eu chamei ela, porque o único braço que eu tinha livre era o braço direito, eu peguei e alcancei a campainha, eles colocaram assim do lado, eu alcancei a campainha, apertei e falei assim: "Me avisa, me busca o Miguel, me traga o Miguel, meus peitos estão doendo muito, ele deve estar com muita fome". Mas era das fraturas, na verdade, a dor, né.
E eu falava assim: "Ele deve estar com muita fome". E nesse momento ela me falou assim: "Você é cristã?" Eu falei: "Sim, eu sou católica". E ela falou assim: "Então reza uma Ave Maria comigo, porque você precisa ser forte". E eu lembro que eu comecei a rezar a Ave Maria, mas eu não terminei, sabe, Gi? Uhum. Porque eu acho que eles tinham me dado tanto medicamento por causa da dor, por causa da questão mesmo psicológica, né, que eu estava agitada, e eu apaguei. E ela falou para mim, antes de eu dormir, ela falou que o Júlio tinha ido lá, meu irmão, que ele tinha ido dar entrada nas outras vítimas, né. Quando ela falou que ele tinha ido dar entrada nas outras vítimas, eu senti muito forte que o Rodrigo tinha partido. Então naquele Uhum. momento eu tinha Porque certeza. já tinha aquela cena da despedida dele, Sim, porque ele se ele falou que não despediu. ia aguentar, né. Engraçado, né, é como se ele tivesse, assim, assumido, tipo assim: "Ju, não vai dar", É. E né. assim, soa muito forte no meu ouvido até hoje, assim, o que ele me falou, que eu era a mulher mais forte que ele já tinha conhecido. Então assim, hoje eu sou muito forte, assim, por eles, sabe. Pelo que ele me falou, assim, a força que ele me passou naquele último momento, assim. E E você sempre é igual em algum momento, assim, vai fraquejar, você lembra da voz dele? sim, sim, eu escuto, eu escuto. Porque assim, não foi só nesse momento, ele sempre me falou assim, sabe. Ele sempre me falava do Miguel, assim, sabe, do no momento do parto, enquanto eu estava grávida, Ele sempre reforçou isso pra isso, você. ele sempre falou muito. A partir do o 7º mês de gestação, atacou meu ciático, então assim, às vezes ele passava a noite inteira massageando o Ele meu foi um ciático. marido muito presente. Muito, muito. Ele foi, assim, o melhor pai que o Miguel poderia ter, sabe. Ele cuida do Miguel até hoje, né, e assim, eu não saberia, assim, eu não teria, eu acho, força, né, é lógico que a força vem do Espírito Santo, não é nossa, mas assim, eu não teria força, eu acho, para explicar para o Miguel que o pai dele não iria Nós voltar mais. Ju, e ficou eu te perguntei anteriormente, sobre o espaço de tempo, do Do Júlio ter me do contado. Júlio ter te contado, Tá. porque eu senti também um cuidado muito grande do Júlio quando ele te deu a notícia. Sim. Então, assim, aí à noite eu dormi, acordei no outro dia de manhã, já estava amanhecido o dia, o sol já estava raiando, eu apertei a campainha, chamei a enfermeira e falei assim: "Meu irmão já chegou? Você falou que ele ia vir hoje cedo". E daí ela pegou e falou: "Só um minuto que eu vou ligar para ver onde que ele está, se ele está chegando". E nesse momento ela ligou para ele estava a 15 minutos do hospital e ela voltou, e assim, eles foram muito prestativos, assim, sabe, no hospital, então assim, eles tiveram um cuidado, assim, eu acho que por ter chocado muito, né, o que aconteceu, Porque eles querendo ou não, vem aquela onda, né, de pessoas, assim, que sensibiliza, fala assim: "Poxa, só ela sobreviveu", né. sim. E assim, chocou tanto, tanto, que as pessoas que foram, né, da funerária, né, para buscar, que foram meus primos que têm funerária lá no interior, o policial do ML chorou, entendeu. Então, assim, foi muito forte quando ele entregou o Miguel para eles, assim, ele entregou em prantos, assim, sabe. Uhum. Então, assim, comoveu muita gente. E nesse momento o Júlio entrou, chegou no hospital, e eles não queriam que o Júlio me contasse, porque, assim, a minha pressão oscilou a noite inteira, eu olhava e eu falava: "Eu vou morrer", porque, assim, eu dormia, mas eu tinha aquele lapso, eu acordava e eu olhava a minha pressão, ia em 24, 23, então assim, foi a noite inteira essa oscilação. E quando o Júlio chegou, eles falaram assim: "Não, você não vai contar para ela, porque ela está muito instável". E daí eles pegaram e falaram, ele falou assim: "Não, se não for para entrar para contar, eu nem entro". Quando o Júlio entrou, entrou o Júlio e a minha cunhada, a Júlia, Que eh, a Júlia também foi um anjo na sua foi. vida. Sim, a minha cunhada, assim, ela, eu falo que ela não é minha cunhada, é minha irmã, assim, sabe, De alma. de alma, aham, de alma. E o amor, assim, que eu tenho por ela é muito grande, muito. Então a gratidão nem se fala, né. E então, quando eles entraram, eu achei estranho porque entrou, acho que foi 2 médicos, enfermeira, a assistente social, entrou muitas pessoas dentro do quarto. E eu pensei: "O que que tá É acontecendo?", uma reunião da cúpula aqui dentro. mas eu pensei:
como a minha pressão estava muito alta a todo momento, eu falei assim: alguma coisa aconteceu, alguma notícia eles têm para me dar do meu estado, né. Uhum. Então, assim, eu não sentia muita parte do meu corpo, então eu falei assim: "Será que eu não vou voltar mais a andar?". Primeiro pensamento que eu tive a hora que eles entraram foi isso: "Será que eu não vou voltar mais a andar?". Então foi isso que eu pensei. E daí, quando ele entrou, eu lembro que o Júlio segurou no meu braço e a Júlia segurou na minha mão. E daí ele falou assim: "Mara, você é um milagre". Quando ele falou isso, eu perguntei assim: "Júlio, o Rodrigo não sobreviveu, né?". Ele pegou e olhou para mim e falou: "Não". E ele falou assim com uma dor, assim, sabe, que às vezes eu sofro, assim, por pensar no olhar do meu irmão me dando aquela notícia, sabe. E daí ele falou assim: "Não, Mara". Daí eu peguei e abri um sorriso, porque, assim, eu sabia que o Rodrigo porque ele já tinha vindo se despedir de mim, sabe. Aham. E daí eu falei assim: "E a Elma com o Rodrigo? E a E a Elma Elma com o com o Miguel? Miguel? Já estão no sítio? Eles estão lá na mãe? Aonde que eles estão?". E daí o Júlio me falou assim: "Não, Mara, você não entendeu. Ninguém sobreviveu, só você". E naquele momento, assim, o mesmo momento que subiu a dor, sabe, veio o peso da responsabilidade. Você é a única pessoa que sobreviveu da sua família, agora você tem que dar conta. Você tem que dar conta. Então, eu pensei assim: "Júlio", e eu pensei e eu falei para ele, falei: "Júlio, eu estou literalmente amarrada em cima de uma cama. E agora? Eu preciso dar um sepultamento dignos para eles", assim, eu só pensava assim que eles tinham que ter um Eles sepultamento mereciam esse mereciam. sepultamento. E daí o Júlio falou para mim assim: "Não se preocupe, o Miguel era meu afilhado, o Rodrigo era como se fosse um irmão, e a Elma a minha irmã. E eu vou fazer tudo para eles. Eu vou cuidar do sepultamento do Miguel como se fosse meu filho", ele me falou, sabe, e assim, ele correu atrás de tudo, ele ficou o dia todo no ML, o meu sobrinho tinha na época 1 ano e 1 mês, ficou preso dentro do carro com a minha outra sobrinha, enquanto ele resolvia, ele com a minha cunhada, toda essa burocracia. Então, assim, eles resolveram tudo para mim. E assim, eu só tive 2 exigências, sabe. Uhum. Quando o Júlio pegou e falou: "Eu vou cuidar de tudo para você, Mara, o que que você quer que eu faça?", eu falei assim: "Júlio, só tem 2 coisas que eu quero. Uma é que você faça uma videochamada para eu me despedir deles, Como porque foi esse momento? quando eles me ligaram, eu acho que eu estava muito dopada de remédio, assim, sabe. Eu lembro que eu só olhava para o rosto deles, então, assim, a Elma ela estava muito inchada, porque ela fraturou muito o rosto, ela bateu, né, na lateral do carro, então ela estava com o rosto totalmente desfigurado, ela é assim, ela estava irreconhecível. Uhum. O Rodrigo, ele fraturou o maxilar, né, então ele estava muito inchado, essa parte de baixo. Uhum. Mas o olhar dele, assim, essa parte que eu falava pra ele, assim, que ele tinha me conquistado pelo olhar, assim, sabe, É como que se eu Deus não tivesse tocado é, naquele lugar, né. eu falava assim pra ele, assim: "Eu olho pra você, eu consigo enxergar sua alma". Uau! Então, assim, eu tenho muito isso, sabe, Cris, de me conectar com as pessoas pelo olhar. Quando eu olho pra uma pessoa, eu falo assim: "Eu consigo ver sua alma", sabe, porque assim eu Você consegue consigo fazer a leitura da pessoa através da do pessoa, do olhar, olhar, tipo assim, essa pessoa é do do bem, essa bem. pessoa não. Exatamente, é isso. E eu falava assim, e então o olhar, ele estava com o olho fechado, mas parecia que eu estava vendo os olhos dele, assim, sabe. Então, assim, a sobrancelha, aqueles cílios que ele tinha grande, então assim, estava perfeito, assim, essa Intacto. parte, assim, sabe, do É rosto como dele. se eu não sei, né, porque eu fico tão assim, a gente parece que não é desse mundo, né. Hum, É como se aquele olhar que você viu ali pela videochamada tivesse dizendo: "Tá tudo bem". tá tudo Você sentiu sim, isso? Essa sim, serenidade no sim, olhar, nessa sim. parte? Foi, aham, foi como assim se "Eu tô em exatamente isso, paz, exatamente isso. E o Miguel estava perfeito. O Miguel ele no sereno". laudo, né, do ML estava, né, que ele só tinha marcas do cinto, né, e foi a fratura, né, na cervical. Então o Miguel ele estava perfeito, era um anjo dormindo, Sereno. dormindo assim, do mesmo jeito que eu olhei para trás, do mesmo jeito que ele dormia do meu lado, ele estava, sabe. Então assim, e a exigência, uma delas foi que eu queria videochamada,
e a outra exigência foi que velasse apenas 2 horas e com o caixão fechado, que abrisse para a família se despedir, mas que fechasse, porque eu pensava muito assim, em privar meu filho. Uhum. Então Protegê-lo. proteger. Então Porque ass muitas vezes, Ju, eu não sei se você percebe isso, vai no velório quem ama, mas vai muita gente por curiosidade, muito. né. Tem pessoas que nem têm afinidade com a gente Sim, e elas estão ali, mas sim, elas não estão ali, porque amava. Não, é um pouco de curiosidade. Você sim. sentia isso? Então assim, eu sabia que ia ter pessoas que iam, porque nesses 2 an 1 ano e Sensibilizá-lo 10 meses sensibilizou do também, né? Miguel, 1 ano e 10 meses do Miguel, a gente não teve contato com muita gente por causa da pandemia, então, assim, a gente recebeu muito família, alguns amigos que foram no hospital, na maternidade ver ele, mas, assim, eu tinha muito, assim, vai ter pessoas que amam meu pai, minha mãe, que amam a mãe do Rodrigo e que vão lá por causa para dar esse Essa apoio para consideração. exatamente, mas assim, vai ter muita gente curiosa que vai falar assim: "Ah, eu vou lá olhar para ver se a criança não estava fora da cadeirinha, deve ter Ou se quem estava machucado errado e quem estava inteiro". certo, É, porque tem os especuladores também, né. sim. Ah, quem estava errado, quem estava certo, né. Sim. E naquele momento, assim, a minha família fala que, assim, passou tanta gente, foi assim, um velório com muita gente, eles receberam muitos abraços, mas tinha muita gente que às vezes fala assim: "Olha, você lembra que eu falei com você aquele dia?". Eles não lembram, eles, tipo, eles estavam dentro da bolha. O meu irmão, ele ficou o tempo todo sentado do lado do Miguel, sentado abraçado com o Miguel. A minha cunhada disse que, assim, ela não conseguia, o meu sobrinho Emanuel, que tinha 1 ano e 10 meses, a minha cunhada fala que assim: "Mara, eu não sei com quem o Miguel ficou, eu não com o Emanuel ficou. O Emanuel, eu Porque não era sei quem muito cuidou do porque, Emanuel". assim, foi muito agressivo tudo que aconteceu, Sim, porque não foi só uma pessoa, foi um pedaço muito grande da família, né, sim, Ju, sim, um sim, pedaço muito grande. sim. E como foi pra Ju, porque, assim, você ficou um tempo, né, com cuidados, na casa foi do Do Júlio. Júlio, aham. Você ficou lá e você foi muito porque eu vejo assim, eu sempre falo, eu fui muito bem assistida. E eu vejo muito isso na sua vida, porque assim, é igual a sua cunhada, ela foi um anjo, Sim, desde de lavar o seu cabelo sim, até, né, os cuidados ali com muito amor, como sim, se você fosse um pedaço dela. Eu sim, sinto isso quando sim, você me relata, sim, né. Então, só que aí teve o processo voltar para casa. Como foi? Porque sua casa estava cheia, sim, eram 4. sim. Como foi voltar para casa? Então, assim, eu fiquei os 2 meses, né, de cama, sem poder sentar, sem poder levantar, né, por causa das fraturas. Tive que reaprender a andar, que é uma coisa que é muito estranha, assim, porque quando você fica de pé, tem a questão da queda de pressão Pressão. postural, mas também, assim, o teu cérebro não manda mais o comando para as pernas. Então eu tinha que pronunciar, né. E a minha fisio me preparou muito com isso, ela falava, né: "Ju, não sei se você vai conseguir dar os passos no primeiro dia, e tal". E eu falava: "Não, eu vou levantar e eu vou andar". Eu Então sei andar, porque a eu gente tinha pensa, né: "Eu sei muito, andar". eu preciso andar, né. E daí a minha meta era eu andar para eu ir no cemitério visitar o túmulo deles, então essa era a minha meta, eu preciso andar porque eu preciso ir lá. Então, quando eu levantei, eu dei os primeiros passos, assim, para mim foi muito forte. Aí passou alguns dias, eu fui no médico, no ortopedista, ele me liberou para viajar, pediu para colocar meia compressora por causa da questão da embolia e da trombose, que deu trombose e subiu, né. Então, ele pegou e falou: "Viaja, vai parando, né, não vai direto". Então assim, eu peguei e fui, a minha meta foi ir para lá. Viajei para lá, voltei e continuei na casa da minha cunhada, porque como eu moro no 4º andar e é só escada, eu não podia ainda fazer o movimento de subir De subir a escada. escada. Quando o médico me liberou para subir a escada, eu ainda tive medo de ir para o meu apartamento. Então eu acho que eu enrolei uns 15 dias. Eu falava: "Hoje eu vou levantar e vou". Aí eu tinha medo, eu falava: "Não, eu não vou ainda". E Você quando estava reaprendendo tudo, tudo, né, Ju? tudo. E daí quando eu lembro que foi num sábado, eu peguei e liguei para minha irmã, para Julicleia, e falei: "Sim,
Cleia, eu vou para a minha casa, eu vou para o apartamento, você vai comigo? Daí ela falou assim, quando você vai? Eu falei, eu vou hoje, estou pegando o Uber, se você for eu passo te pegar e daí a gente vai lá para casa. E daí ela pegou e falou, eu vou com você. Quando eu cheguei em casa, Gi, e eu abri a porta, foi como se eu estivesse voltando de viagem. A paz tomou conta de mim dentro daquele lugar, assim, sabe? Dentro do meu lar, era a minha casa, era o meu lugar de paz. Então, eu entrei, eu senti muita paz naquele lugar. E do jeito que eu cheguei, no mesmo dia eu já tirei as coisas do Miguel, separei o que eu queria guardar, né? E o que eu ia doar. Separei, tirei toda a roupa do Rodrigo, o que eu ia doar, o que eu ia guardar. Você só fez aquilo que estava no seu coração, Sim, sem influência externa de ninguém. não. Então, assim, eu pensava assim, ele não vai usar mais. Tanto que tinha um macacão de soft que a minha irmã tinha dado para o Miguel e ele era todo de caminhãozinho. E eu lembro que quando eu tirei, eu falei assim, Creia, será que eu dou ou será que eu não dou? Daí eu falei assim, foi a Elma que deu para o Miguel. Daí eu peguei e falei assim, não, Eu não eu quero. vou guardar, ele vai apodrecer, para outra criança ele vai aquecer. Então, assim, eu tive assim esse sentimento na hora de tirar esse tipo de deles pegarem de que ia servir para alguém e que ele não precisava, ele não necessitava mais disso, sabe? Uhum. E amiga, como me fala mais sobre essa chegada, né, que você sentiu essa paz e como começou esse processo de ressignificar toda essa dor, né? Porque hoje eu vejo, porque assim as pessoas veem, né, a Ju indo, a Ju voltando, a Ju fazendo, só que teve um processo para isso. E o que eu mais admiro é toda a sua fé, sua entrega, sua devoção. Isso é lindo em você. Então eu queria que você me falasse, porque assim, às vezes as pessoas olham, né, e falam assim, nossa, foi muito fácil para ela. Foi muito fácil. Ela entregou os 3, porém muito fácil. Então eu queria que você me falasse um pouquinho desse processo do ressignificar e esse olhar de fé. Porque chegou um momento, você perguntou por que a minha família? Assim, as pessoas me falavam assim, em algum momento você perguntou por que que Deus não te levou ou por que Deus levou eles? Em nenhum Você se momento, revoltou? não. Ótimo. Porque assim, ó, quando o Júlio me chegou no hospital e me falou assim, Mara, você é um milagre, eu falei, sim, Deus tem um propósito para mim. Deus não me deixou aqui à toa, ele tem algum propósito para mim, por isso que ele me deixou. O meu irmão um dia brincou no hospital falando com as enfermeiras, porque assim, mesmo eu acamada, mesmo ali eu toda quebrada, eu não perdia meu humor, né? Então, o pessoal no hospital, ali no Vita mesmo aqui em Curitiba, eles falaram assim, gente, olha o que aconteceu com ela e ela com esse sorriso. Porque Porque assim, as pessoas não eu tirava entendem. sarro, assim, tipo, dava risada. Até eu falo, eu brinco até hoje, né, com a minha psicóloga, porque assim, até eu vim pro Vita, só mulheres me trocavam, né? E um dia veio, ela falou, uma enfermeira falou assim, eu vou chamar o Ju para te trocar. Aí eu falei assim, ajude, certo, né? Aham. Chegou o Juarez, um enfermeiro, e daí eu peguei e falei assim, meu Deus, um homem vai me trocar. E eu falei, mas se ele não me trocar, eu vou ficar molhada, né? Porque eu não Então tenho o que antes fazer. ele do que ninguém. Aí eu brincava depois com a minha psicóloga, eu falava assim, se até o Juarez já me trocou, né? Quem sou eu na fila do pão, né? E a gente fica tão vulnerável diante de tudo Sim, isso, sim. né? Sim, então assim, se ninguém te cuidar, se ninguém for trocar tua fralda, se ninguém te levar uma água, no início eu tinha que colocar comida na minha boca, então assim, tudo isso daí ajudou no meu processo, porque assim, talvez se eu tivesse saído e já saísse andando, eu não, eu precisei dessa dor física para cuidar a minha dor psicológica. Psicológico. Você acha o tratamento terapêutico foi fundamental para você? Muito, muito. Então assim, Se permitir a isso. o doutor Ricardo, lá no hospital, me passou o contato da esposa dele, que é psicóloga. A doutora Daniele, ela sofreu um luto muito parecido com o meu, não teve filho, mas né, ela teve um luto de 3 pessoas também. Então, assim, quando ele me passou e me falou, eu falei, eu vou falar com a pessoa certa. Então, assim, Deus teve até esse cuidado de colocar eu lá, junto com o Dr. Ricardo. Então, assim,
todo esse cuidado. Então eu falo que assim, o cuidado de Deus com a gente é muito assim, é muito especial, assim, por isso que eu falo que eu sou filha amada de Deus, né, assim, eu sou, então eu não consigo reclamar, sabe, Gi, eu não consigo reclamar de Deus ter levado meu filho, de ter levado meu Sua marido, fé de aumentou depois de tudo isso? muito, Quem é muito. a Julimara hoje? Hoje a Julimar é aquela pessoa que confia. Confia, se Deus falar vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele falar vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Quando eu senti no meu coração, a gente tem uma visita. Quando eu Tem. senti no meu coração de te chamar para gravar, vinha algo em meu coração muito forte, né? Que era sobre mudanças de ciclo, né? Uhum, E você tem sido muito corajosa em todo esse processo de mudança de ciclo, né? sim, E você vê isso como uma obediência. sim. Eu falo que assim, Deus deu um 360 graus na minha vida lá atrás e me deixou de pé, né? Eu falo para todo mundo assim, Deus virou a minha vida de ponta cabeça, mas me deixou de pé. E agora ele deu um novo 360, né? Porque ele me pediu para eu voltar para minhas raízes, para eu voltar para minha origem, para voltar para próximo dos meus pais, para ele conseguir me restituir. Então, assim, depois de 18 anos morando em Curitiba, né, eu estou voltando para o interior. Eu saí do meu trabalho onde eu trabalhava há 18 anos, eu era bancária, e vou abrir uma cafeteria. Então, assim, quando você me falou, ah, parece que Eu- Deus me falou que é um novo ciclo, eu falei, é confirmação, porque assim, eu e estou eu não sabia indo. de nada, né? Eu não Eu sabia nem de... sei se você pode comer isso daí, né? Eu nem sei se você pode ficar comendo. Então é isso, assim, sabe. Então, quando Deus me falou, eu sempre falei assim, desde que aconteceu: "Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça-se de mim a sua vontade", né. Hoje eu vou viver para ti, Senhor, eu vou viver para levar a tua palavra, para falar do teu amor, né, o que o seu amor faz por mim hoje, né. Porque, assim, eu como humana, Gi, eu não conseguiria. Às vezes eu deito no sofá, olho para essa foto, assim, eu falo: meu Deus, como que eu consigo levantar da cama todos os dias? Então, assim, eu tenho a certeza que é pelo amor de Deus, pela força do Espírito Santo, pelo discernimento, pela sabedoria que o Espírito Santo me dá todos os dias, assim, eu tenho a certeza, assim. E hoje, se você, porque eu tenho muito orgulho de você, quando você Hum, conta a sua história, né? Se você pudesse, você pode, né? Um conselho para todas as mães, para todos os pais que que estão passando, que estão no começo, né, desse processo, o que você diria hoje se você pudesse olhar nos olhos de cada um? Porque assim, em todo o Brasil, né, em todo o mundo, toda uma mãe está perdendo um filho. sim, Uma mãe hoje está entregando um filho para Deus nesse momento. sim. O que você diria para essas pessoas? Assim, quando Deus deixou o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é amar antes do meu marido, é amar antes do meu filho, é amar antes da minha irmã. Então, assim, eu falo muito isso, assim, que a como eu amo Deus acima de todas as coisas, o amor dele preenche todo esse espaço, todo esse vazio que ficou da presença deles. Então, assim, se eu não amasse Deus, eu não conseguiria seguir. Então, assim, como eu amo Deus sobre todas as coisas, sobre o amor do meu filho, sobre o amor do meu marido, ele preenche todo esse vazio. Então, assim, sinto saudade? Sim. Choro de saudade? Sim. Não tem como. Eu não posso romantizar, né, o luto, Não, não tem e assim, como. é muito forte, igual ontem eu cheguei na sua casa e tive a oportunidade de ver os rabiscos do Miguel na parede. E tudo está do mesmo jeito. Eu ainda te perguntei, falei, Ju, está do mesmo jeito que eles deixaram? E você falou, sim, Sim, está tudo do mesmo jeito como eles deixaram. Então, assim, não teve a pintura na parede, né? Tá tudo lá, os risquinhos dele. E ainda você contou, né? O jeito que ele fazia. Tipo sim, assim, riscava e ficava olhando para trás. Será que tem sim, alguém me observando, né? exatamente. Então, assim, isso é muito gostoso, porque você manteve a memória deles, né, lá Sim, sim. dentro. Quando eu voltei a caminhar, a minha família não queria que eu voltasse para o meu apartamento. Então eles falaram: "Olha, você aluga um lugar, leva as suas coisas". Eu falei assim: "Mas se eu levar um garfo da minha casa,
vai ter a lembrança, porque assim, foi conquistado junto com o Rodrigo, então assim, tudo Tudo fomos conquistados junto. Então eu falava não assim, tinha meu e dele, não era é, nosso. então assim, não tem como eu levar algo e não para esquecer deles, porque tudo lembra eles, tudo foi conquistado junto. Se eu for sair de lá e a memória for junto, por que que eu vou sair de lá? Eu permaneço lá. Então, quando eu voltei e eu senti a paz, eu falei, eu vou voltar para minha casa. E Ali eu é o meu acho que lugar. a paz é o nosso termômetro. É, Não adianta a gente fazer nada que o outro faria, não, é aquilo que te traz sim. paz. Ali está o consolo. Se respeitar, sabe, Gi? Eu falo assim, eu sempre me respeitei, não é porque eu voltei para minha casa que o dia que eu me sentia sozinha, solitária, que eu sentia uma dor mais forte, eu ficava ali vivendo a dor. O dia que eu estava mal, eu pegava e chegava em casa, eu pegava uma troca de roupa, eu ia para casa do meu irmão e eu dormia lá. Então, assim, não é Vocês porque eu voltei para minha casa que eu fiquei sempre lá. Não. Ju, e outra coisa que hoje eu vejo, que quem te acompanha, né, no Instagram, vê você viajando hoje de carro para lá e para cá, né. No entanto, assim, que para você me buscar em Londrina, você foi em várias cidades primeiro, né, Aham. você foi até mim, você saiu para ir no aniversário. Eu queria que você me falasse, porque fica um trauma do acidente, e hoje você consegue viajar para todos os lugares. Eu queria que você me falasse esse ponto, porque é tão difícil ressignificar. E ontem a gente passou no local do acidente. Sim. Então, quando eu me recuperei, eu tinha, uma das decisões se eu ia continuar no meu apartamento ou se eu ia sair, também dependia da questão de eu comprar um carro, porque como eu trabalhava com um atendimento de empresas, eu fazia visita em empresas, então eu precisava do carro para eu trabalhar. Então, quando eu entrei dentro do carro e que eu fiz o test drive, né, que Aham. eu tinha medo, eu falava assim: "Será que eu vou conseguir dirigir?" E eu entrei e eu saí dirigindo, sabe. Então Uhum. foi como diz, é como andar de bicicleta. Aham. Então eu entrei e saí dirigindo. E depois que eu peguei o carro, meu pai veio para cá, a primeira vez que eu fui para lá, o meu pai foi junto, na segunda vez eu já fui sozinha, e assim, Foi terapêutico para eu sinto você? uma liberdade em dirigir. Então assim, eu falo que, eu acho que é a certeza, né, a fé é a certeza, né. Você sabe aonde eles Eu estão? sei onde eles estão e assim, eu eu entendo que assim, não foi, né, o Fabrício, o menino que ultrapassou, que levou eles. Foi o momento de Deus recolher eles, entendeu? Então eu tenho a certeza onde que eles estão no céu, eu tenho a certeza que não era o meu momento, por isso que eu fiquei, eu tenho certeza que era o momento deles, e assim como eu falo para minha família, a gente fez 18 anos a mesma estrada e nunca aconteceu. Então assim, não é porque aconteceu dessa vez que vai acontecer de novo. Pode acontecer? Pode, Pode. mas se for da vontade de Deus, E entendeu? tá Se tudo for da bem. permissão de Deus, que a morte não é a vontade dele, mas ele permite, né. Uhum. Então, assim, se for da permissão dele, ok, mas assim, eu não sinto assim, sabe, que, ai, se eu parar de dirigir eu não vou morrer ou se eu continuar dirigindo eu vou morrer, entendeu? Então Uhum. assim, não parei de fazer nada que eu fazia com eles, nada, nada. Restaurante que eu ia com eles eu vou, no começo eu ia, eu É uma chorava forma de deixar essas memórias afetivas vivas em você? sim, sim, sim. E assim, a primeira vez te traz dor. A primeira vez que eu vim aqui no Santuário de Chansut, me deu dor, né. Eu chorei, eu chorava, né, e depois ela né, foi trazendo as memórias boas, aí eu vinha, eu sorria. Eu lembrava do Miguel correndo por aqui, eu me lembrava do Miguel sentado no banco ali brincando com uma menininha que chama Tem Maria, a que eu nunca mais árvore vi. com os A coraçãozinhos. árvore com o coraçãozinho. Lá na parte de baixo eu tinha uma árvore que tinha anjinhos, então eu tenho foto do Miguel brincando com esses anjinhos, olhando os anjinhos. Então assim, E quantos e hoje ele brinca com os detalhes com os anjos. anjos. Hoje ele está no céu brincando com os anjos. Então assim, No entanto que você fez até um anjinho com a roupinha dele, sim, né. esse era o pijaminha dele, inclusive era o pijama, assim, que ele mais Favorito? amava, assim, né, da patrulha canina, né, e quando eu fui pegar a roupa, falei: "Não vou mandar uma saída de maternidade, não vou mandar,
a roupa de batismo? Não, vou mandar o pijama que ele gostava, que ele abria a gaveta e ele pegava esse pijama que ele queria vestir. Às vezes estava sujo e ele Eu queria pegar queria no ele. varal, né, tipo molhado, tudo. Então eu mandei fazer o anjinho com a o O pijaminha dele da pijaminha Patrulha dele, tão Canina. gostoso, né, Aham. Ju? Ju, e aqui a gente tem o bolo favorito do Miguel, né? Sim, ele pedia o bolo de chocolate, inclusive tenho também foto dele lambendo a colher de brigadeiro, né, da cobertura do bolo, Com essa roupinha. com essa roupinha, assim, sabe. Então eu tenho muitas fotos do Miguel, eu tenho 15.000 fotos e vídeos, né, então assim, tenho muita recordação dele. E hoje eu tô tão feliz porque, assim, comer o bolo que o Miguel mais amava Sim, é maravilhoso para mim. sim, Estar aqui, né, nesse lugar onde você viveu seus melhores um dos seus melhores momentos com eles, né, porque foi com os 3 que você sim, viveu sim, momentos aqui, é gratidão, sim, Ju. Gratidão por você abrir a porta da sua casa para mim, gratidão por você me buscar e me levar, gratidão por você me receber na sua vida e contar a sua história, que essa história de tanto amor chegue em muitos corações, aqueça muitos corações. hum, E que essas pessoas também respirem o céu sim. através da sua vida. Então eu quero te agradecer por tudo isso. Aí eu que agradeço, Obrigada, Ju. eu que agradeço muito Amo por você muito a estar sua aqui. vida na minha vida. Eu também, Você amo é uma muito você. querida. Obrigada, amiga. Ai. Oi.